ter escolhido Cristo, a pessoa que morre sem Cristo, naturalmente, já vai ter a consequência da escolha de não ter feito Cristo. Ok? Só que esse inferno é o primeiro inferno. Lembra que eu falei que tem três? O primeiro é o Hades ou Sheol. O segundo é... Meu Deus, o homem da incógnita, Jesus. Eu vou querer essa. Em nome de Jesus. Essa é a ideia. Faça um SUS e encomenda. Vou querer todas. Essa é a ideia. Pessoal, vamos lá, vamos voltar. Mostrar. Vamos voltar. Não, pergaminho. Pergaminho, pessoal. Esse material foi muito usado pelos egípcios e babilônicos. É a pele de Animais. curtida e polida, utilizada na escrita. É melhor material que o papiro. Por que é melhor material que o papiro? Porque é mais resistente. Isso aí. Seu uso é mais recente que o daquele no caso, do papiro. E vem dos primórdios da era cristã, apesar de já ser conhecido antes. É também mencionado na Bíblia, como por exemplo, em 2 Timóteo 4,13, quem pode ler? Quando vieres trazer a capa, eu deixarei em Troade. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade. Troade. Tem um acento circunflexo. Né? Quando vieres trazer a capa, eu deixei em Troade. Quem mais? Diz aí. Em casa de Carpo, teus livros, principalmente os pergaminhos. Principalmente o Pergaminho. Por que ele disse que o pergaminho era principal? Porque é a palavra. E a palavra sempre vai ser mais importante que os livros e a capa. E aí tem gente que trata como mais importante a capa. Coitada da minha capa. Tem gente que trata como mais importante os livros. A capa aí não fala de capa física. Não fala de capa física. Aí é físico, mas o que eu estou falando não tem a ver com física. Mas sim com o que significa. Por isso que fala, guardar a palavra. Para não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Então o pergaminho, ele era um material, naturalmente um couro, que era trabalhado para se escrever nele, tá? E a gente leu a referência. Qual é o terceiro tipo de material de confecção da Bíblia ao longo dos anos? Ostraca. O que diz aí? Eram feitas Material comum, fácil de encontrar, pois tratava-se de cacos de cerâmica, muito utilizado para a instrução de pequenas notas, feitas por pincel e tintas camões. Vocês já viram aqueles livros pré-históricos da galera evolucionista que relata a história de pessoas pré-históricas em cavernas desenhadas com carvão? E isso é bem antigo. Então, nós somos criacionistas, descendemos de Adão. Ok? Então a gente acredita na criação e não na evolução. Porém, o material de escrita é o mesmo. Então, a cerâmica pode ser barro, pode ser tijolo, depende da tradição. Tá? Jó capítulo 38, verso 14 vai dizer o seguinte: leiam lá. Tudo se modela como barro, sobre seco e se por neve. Tudo se modela como barro. Tá? E nós temos Ezequiel capítulo 4, versículo 1. O que diz aí? Ezequiel 4, 1. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo. Toma o quê? Um tijolo. Que pode ser caco de cerâmica, que pode ser caco de barro. O que ele diz? E poloás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. Grava nele a cidade de Jerusalém. Então percebe-se que, olha que coisa extraordinária, algumas partes escritas em papiros, outras partes escritas em pergaminhos, outras partes escritas em pedaços de caco, em barro.
caco de telha, caco de cerâmica. E tudo isso hoje virou a Bíblia que você se conhece. E aí tem gente que diz que não tem uma ação divina sobre isso. Né? Vamos lá? A estrutura da Bíblia. Como livro, a Bíblia está dividida em duas partes. Antigo E Novo Testamento. o Testamento é a mesma coisa que pacto, aliança. Tá? Tendo ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Testamento quer dizer pacto. É isso aí. Então, o Antigo Testamento é o pacto ou a aliança de Deus com o homem quanto à sua salvação antes de Cristo vir. E o Novo Testamento é a nova aliança, é o novo pacto de Deus com o homem quanto à sua salvação depois de Cristo vir. Então, o Antigo trata do que é antigo e o Novo trata do que é o novo. Ok? Então, o Antigo Testamento é o antigo pacto, é a antiga aliança, é o antigo contrato. O Novo Testamento é o novo pacto, é a nova aliança, é o novo contrato. Tá? Lembra lá quando você está ceando, né? E o pastor vai ler o texto aqui de 1 Coríntios, não é isso? Aí ele fala o que sobre o sangue? O sangue da nova aliança, o sangue do novo pacto, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança. Tá? Porque o que garantiu o nosso acesso ao céu não foi a ressurreição. O que garantiu o acesso ao céu foi a morte. Okay? É por isso que toda vez que o pessoal vai falar sobre o nascimento, eu prego sobre morte. Porque não tem sentido você querer comemorar o nascimento se não tem a morte. Tem isso? O pessoal no Natal comemora? E eu prego toda vez que convido sobre a morte. Porque o que nos deu acesso não foi o nascimento, foi a morte. Comemoramos o nascimento, mas entendemos o sentido da morte. Tá? O Páscoa. Antigo Testamento foi escrito originalmente, eu fiz uma separação em grupos, com exceção de pequenos trechos em aramaico, eles são classificados em 4 grupos. Quais são os 4 grupos? Isso aí. Isso tudo aí vira disciplina teológica, tá? É a famosa teologia sistemática. Então, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos e a lei, que é o Pentateuco. Então, os 5 livros de Moisés ou o livro de 5 volumes. Pentateuco a gente sabe que é, na verdade, grego. É o grego koiné. Que é, na verdade, a língua que mais se popularizou. Aí pode ser assim, não é, pastor? Mas o Pentateuco é o Antigo Testamento. A gente sabe que o Novo Testamento é escrito em grego. E o Antigo Testamento é escrito em hebraico. E por que o pessoal conhece mais o Pentateuco do que o Torá? Porque existe uma versão do Antigo Testamento em grego chamada de versão Septuaginta. Já ouviu falar disso? Não. A versão Septuaginta, uma galera, mais ou menos 70 pessoas que dizem Septuaginta, eles entram numa caverna e eles vão passar a vida traduzindo o Antigo Testamento, do hebraico para o grego. E o que se popularizou entre a gente foi o grego. Tanto que existem palavras na nossa língua ou no nosso cotidiano que elas são de origem grega, como penta, por exemplo. Pentacampeão. O Brasil é pentacampeão, 5 vezes. Então, pentateuco. Teuco é teuxos, é livro, volume. 5 livros, 5 volumes. Ok? Beleza? Então, quais são os 5 livros do Antigo Testamento que a gente chama septuagintamente de Pentateuco? Qual é o primeiro livro? Gênesis. Qual é o segundo? Êxodo. Qual é o terceiro? Levítico. Qual é o quarto? Números. E qual é o quinto? Deuteronômio. Agora em hebraico. Gênesis em hebraico é Bereshit. Êxodo em hebraico chegou.
Deuteronômio é Bamidbar. Meu Deus, Ok? Então, no hebraico, são os 5 livros da Bíblia Sagrada. Tá bom? Bereshit, Shemot, Numeri, Vaikra e Bamidbar. Não. Não sou tão cruel assim. Não sei. só de falar, de falar, você não Não sei, foi uma ideia que você de repente. Pode ser que. Fica mais fácil, né? Mas não tem só esse não, né? Tá. Os 12 livros vão de Josué a Esther e os 5 livros que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Que são os poéticos, tá? Dos 5 livros, 3 foram escritos com Gedias. Dos 5 livros poéticos, 3 foram escritos por Gedias. Salomão. Gedias é hebraico, significa amor de Deus. Salomão significa paz. Gedias é amor de Deus. Isso é um recado de Deus. Porque os 40 anos que Salomão reinou, ele reinou em paz. Mas se alguém se levantasse contra ele, iria descobrir que ele era amado por Deus. Então, Gedias e Salomão. Para os inimigos de Gedias, para os amigos de Salomão. Tá bom? ainda tem pseudônimo de inimigo ainda. É o Google. E aí, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Cada um desses livros ele escreveu no auge daquilo que Deus deu para ele, que é a sabedoria. Então, Provérbios foi no auge da sabedoria. Tá? Eclesiastes foi no auge da experiência. E Cantares foi no auge da paixão. Ok? Salomão teve 1000 mulheres. 300 princesas e 700 concubinas. Mas só amou 3. Só. Só amou 3. A rainha de Sabá, de onde vieram os ouros. Ok? E esse casamento foi um casamento de origem comercial. Foi uma parceria. Naquela época o pessoal não casava por amor. Casava para juntar a terra. Vocês sabem disso. Então, Salomão ele casa com a rainha de Sabá. E esse casamento ele é comercial. O ouro dela passa a ser o ouro dele. Para ele guardar? Não, ele trazer e colocar na construção dele. Então, o livro de Provérbios foi escreveu na adolescência dele. Por quê? Porque a Bíblia falava que o Salomão, quando ele começou a escrever o livro de Provérbios, foi no auge da carreira dele, da sabedoria que deu no auge. E ele já estava um pouco mais velho. Faz sentido. Só que a questão da adolescência aí que não faz muito sentido. Porque quando eu falo de auge, eu falo de maturidade. Tem gente que tem sabedoria, mas não é madura. Você vê criança às vezes fazendo coisa que você quer tudo disso, caramba, como é que ele fez? Ele mesmo sabe. Ele não tem maturidade para entender que ele tem a sabedoria para fazer para mim. A minha filha tem 3 anos, mas ela fala cada coisa que parece que ela tem 7. E ela nem sabe o que ela está falando. Ela pula do sofá. Eu faço exercício em casa, ela faz comigo. Ela me espera toda noite para tomar o leite, só para dar um bico no leite. É um ritual da gente. Ela criou um ritual, ela criou um ritual. Quando eu chego em casa, ela acorda, ela desce da cama, ela vem atrás de mim, ela pega uma cadeira lá atrás, ela sobe com a toalhinha na pia e ela quer mexer o leite, eu passo na chave. Ela quer mexer o leite para poder esquentar. É o ritual da gente, faz isso no domingo. Já.
Tem um lado poético. Aproveita porque vai passar. Talvez eu sou quebrado na emenda. Estou quebrado na emenda, tem que ir lá fazer o leite. Mas faz parte, né? E ela é intensa. É dinheiro bem alto. Não é dinheiro, não serve não. Esse momento que passa, ela não vai esquecer nunca. E é o que vai me confortar na minha velhice. Exatamente. Ele estava lá. em 2000, lembra que você falou isso comigo? É bonito, né? Que não é bonito quando ela fala que vai ficar. Isso não é bonito, isso eu quero esquecer. Livro de profetas. Vocês estão vendo? Vocês dois? Mas ela fala que é uma Vocês dois estão vendo? Eu queria essa coisa com o teu. Eu passei, né? Essas horas de maturidade. Nenhum. Nessa hora foge-nos a maturidade. Mas ela fala que é Concordo uma com você. É só um pai, gente, que sabe? Fala, só o nome. não. Não, não é papai não. Mas é quando eu falo, ela diz que é papai. Quando eu falo que eu livro, ela diz que é o livro do papai. Mas às vezes eu salvo ela. Profeta. Eu vou conversar com ele. Saber se ele é profeta. Agora. Pessoal, são 3 esposas, a irmã falou aí, eu lembrei, vou terminar aqui. A primeira foi a rainha de Sabá, casamento de origem comercial. A segunda foi a princesa do Egito, né? Casou com o Egito. E esse casamento foi de origem política. Porque como é que não vai ter guerra em Israel? Fazer aliança. E nós fizeram aliança, um casamento com aliança. E o que foi por amor foi o casamento com a Sunamita, a quem ele dedicou o livro poético de Cantares. Tá bom? Esse foi por amor, o restante foi aliança. Então, a Sabá aliança, a princesa do Egito aliança, e a Sunamita, Sulá, não é Suná. É Suná é alguém que mora em Sunem. Né? A lá dos profetas do Antigo Testamento é Suná. Essa é Sulá, Sulamita. Beleza? Foi? Foi. Proféticos. Aí tem os profetas maiores e tem os profetas menores. Tá? Eu coloquei aí, são 5 profetas maiores. Quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Isso aí. Esses são. Na minha vida. Esses são os profetas maiores. E por que é que são maiores? Nosso pastor falou. Porque os livros são maiores. Exatamente. Não é a obra que é maior. Eles tiveram mais tempo. Né? Mais tempo literário. Né? Tem mais coisas escritas acerca do que eles viveram. Não são maiores em obra. São maiores em escrita. Em escala intelectual. Tá bom? E 12 profetas menores. Que vão de Oséias a Malaquias. Isso aí. O Antigo Testamento contém 39 livros e são considerados canônicos. O que é um livro canônico? Sagrado. Canônico vem de cânon. E cânon significa vara reta de medir. Na verdade, cânon aponta para aquilo que é sagrado. Sacro. Vai estar com todo mundo para política. Tá bom? Então, canônicos ou genuínos pela religião judaica e pelas igrejas evangélicas. A divisão bíblica é oriunda da Septuaginta, através da Vulgata Latina. Isso aí. E isso aconteceu cerca de 225 a.C. Assim como a ordem dos livros por assunto vem dessa famosa tradução. A versão dos 70 é abreviada em números romanos. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta estrutural do Antigo Testamento? Hã? Não? Porque se vocês não me fizerem pergunta, eu vou fazer a vocês.
Vou fazer uma pergunta do Antigo Testamento para vocês, só para ilustrar a nossa aula. Quando o povo passa pelo mar e eles entram no deserto para começar a peregrinação até a terra prometida, o povo vai sentir fome, ok? E aí eles vão pressionar Moisés. E a gente sabe que se crente com fome ficar mal-humorado, imagina pedreiro, né? Então eles vão pressionar Moisés. Aí o que Moisés faz quando é pressionado? Fala com Deus. Como é que era o ritual de Moisés em falar com Deus? Subir monte? Às vezes não. Não, mas tem elevações. Geograficamente tem elevações. Algumas campinas que são chamadas de Sinai, tem algumas elevações, mas a maioria mesmo do deserto. Só que deserto, na Bíblia, ela é diferente, tá? Nem de lugar para lugar. Existem 3 definições teológicas para deserto: Yeshimon, Teradores, Midbar ou Arabá. Cada deserto, ou cada grupo de deserto se enquadra numa definição de deserto. Tem deserto que é achado. Tá? Tem deserto que só for deserto por conta de um acidente climático. E tem deserto que tu ainda encontra um carro de mar, uma vaquinha mata. São desertos diferentes. Tá? Aí na Bíblia a gente vê um monte: Berseba, Cabo de Barneia, né? Vê um monte de deserto. Só que cada deserto tem uma característica de um desses 3. Porque esses 3 são teológicos. E o restante é enquadrado pela característica de um desses 3. Deserto é um gnóstico. Só que cada deserto ela tem as suas características. Por exemplo, Moisés, quando foi tratado para voltar ao Egito, ele foi tratado no deserto de Yeshimon. Era um deserto que não tinha água, era um deserto que não tinha nada. Era chão rachado, sol quente. E aí nesse deserto Deus tratou de Moisés, para ele voltar ao Egito. Beleza? Então, cada deserto ele tem um tipo de característica diferente. E aí eu falei como Moisés fazia para falar com Deus quando era pressionado. O que acontecia? Nesse período Josué já estava colado nele. Josué, ele era o servo de Moisés, né? Se a Bíblia revela. Moisés era o servo de Deus, Josué é servo de Moisés. Então como é que funcionava? Ele fazia a guarda pessoal de Moisés. Então quando Moisés era pressionado, naquela época o pessoal começou a andar no deserto, eles tinham o que a gente chama de casa móvel. Eles tinham uma casa móvel. E aí quando a nuvem parava, ou quando o fogo parava, eles paravam. E aí eles acampavam no lugar que eles paravam. Ok? E aí eles montavam uma tenda móvel deles. Até o tabernáculo era móvel. Até o templo de Salomão era o tabernáculo móvel. Tá? Então eles montavam tudo no deserto. Ali. E ficavam um tempo ali. Até que a nuvem seguisse seu curso. Ou a coluna de fogo seguisse seu curso. Beleza? Porque era Deus criando o povo no deserto. Okay? Então quando Moisés ele ia falar com Deus, ele andava 7 metros para dentro do deserto. Quantos metros? 7. Porque 7 no Antigo Testamento, na Bíblia, é considerado o número da perfeição, da plenitude e da conclusão de Deus. Tá? Dá sorte ou não? Sorte de Deus. 7 metros para dentro do deserto. Moisés já estava no deserto? Sim ou não? Sim. Ele já estava no deserto? Sim ou não? Sim. Então qual é a necessidade de Moisés andar 7 metros para dentro do deserto? Para se separar. Para se separar? Para se separar? E como para ficar sós com Deus? Para ficar sós com Deus no deserto que todo mundo vê tudo? meu pai, explica. Isso aqui para complicar. Para ficar em silêncio, para não ouvir o povo. Quase acertou. Não é para ficar em silêncio para não ouvir o povo. É para ficar em silêncio para o povo não ouvir ele. Se tira minha bola, desceu com É o contrário, porque o que acontece? O que Moisés ia falar com Deus, que ele era um arraial não podia ouvir.
Então ele andava 7 metros para dentro do deserto. Josué desfez a tenda, colocou debaixo do braço, espada numa mão, tenda na outra, e vai atrás de Moisés. 7 metros para dentro. Primeiro, para o povo ver, mas não ouvir. E segundo, porque quanto mais para dentro do deserto, mais intimidade tu tem com Deus. Isso. No deserto aí, pô. Andou 7 metros. Aí aqui, 7 metros. O povo está vendo lá no arraial. Porque o povo pressionou Moisés. O povo está com fome, quer comida. Ele andou 7 metros. O povo está vendo. Josué vai armar a tenda dele aqui. Josué arma a tenda dele aqui. Os anciãos rodeiam a tenda. Para quê? Para assistir no sentido de auxiliar. Eles vão interceder do lado de fora enquanto Moisés fala com Deus do lado de dentro. Josué ia para a porta da tenda e cruzava a espada. Para quê? Para nada de fora entrar enquanto Moisés estava orando. Só que quando isso acontecia, Moisés começava a andar para dentro do deserto. Cada chefe de família que estava no arraial pegava a sua família, os filhos que estavam correndo, criança, independente da época. A mulher que estava lá, de repente, lavando lá com a bica, ela trouxe da vez lavando a roupa. Mulher, entra para dentro da tenda. Filho, entra para dentro da tenda. Por quê? Porque Moisés vai falar com Deus. Okay? Então ninguém ficava no arraial. Por quê? Porque Deus ia descer no arraial. Então cada chefe de família pegava a sua família e entrava para dentro da tenda. E eles não olhavam direto para Moisés. Pergunta, por que não? Por que não? Por conta da glória de Deus que ia descer. Então se ele visse Moisés de frente, a glória de Deus matava a pessoa. Então eles ficavam de costas. E eles entravam, colocavam as crianças para dentro. As crianças entravam, a mulher entrava e ficava na sala da tenda de pé. Ficava de pé. O chefe de família ficava na porta da tenda, ele não entrava. Porta na porta, não para guardar. Ficava na porta porque porta para o hebreu era o lugar de administrar a justiça. Ele não precisava guardar, porque Deus guardava. Então, no lugar de administrar a justiça, ele ficava em pé, de frente para dentro da tenda. A família do lado de dentro de pé e ele de frente. Todos chefes de família. E eles olhavam por cima dos ombros para saber o que ia acontecer. Por cima dos ombros. Não tem gente assim que passa com você, não fala que você vai por cima dos ombros. O que não dá para olhar de frente, né? Senão vai se ver agora. Por cima dos ombros. E aí quando a nuvem descia, ou quando a coluna de fogo se aproximava, nesse caso era mais a nuvem, para não queimar a tenda naturalmente, mais a nuvem, Moisés entrava. A nuvem descia, o ancião dobrava o joelho para interceder, Josué cruzava a espada, chefe de família na porta dobrava o joelho. E quando a nuvem descia, a voz de Deus, para quem não entendia, era um monte de trombeta. Então o povo entendia, Deus desceu. Deus desceu, então dobrou o joelho. E eles intercediam, que o chefe de família intercedia na porta da sua tenda. A família dobrava o joelho do lado de dentro da tenda, porque a intercessão não é só do líder. Enquanto o líder orava lá 7 metros para dentro do deserto, porque falava com Deus, Josué chamava como ancião, intercedia, chefe de família na porta pedindo para Deus exercer justiça, família do lado de dentro pedindo intercessão, enquanto Deus orientava no lugar. E era assim que acontecia quando o povo pressionava o lugar. Quando subia a monte, subia para receber instrução. Quando entrava na tenda e a nuvem descia, era para receber o comando. Tá? Comando, ordem, algo para passar por tudo. Quando Moisés saiu com a resposta. Qual era a resposta? O maná. Tá? O maná que descia do céu. Só que como é que funcionava o maná? Você sabe? Como é que funcionava? Não podia guardar. Por que acontecia com a roupa se guardasse? Apodrecia e o cheiro da roupa apodrecida era semelhante a uma carne humana em estágio avançado de decomposição. Então não dá para ficar perto, ia jogar a roupa fora. Agora imagina, a roupa novinha de jogar fora, porque você foi grande. Porque a Bíblia vai dizer que a roupa não envelhecia. Olha aí no chat
Entendeu? Então, dentro desse conceito, era para comer de acordo com a necessidade ou de acordo com a fome daquela pessoa. Então, todo dia se colhia uma porção, menos na sexta. Por que na sexta não colhia uma porção só? Porque no sábado não se trabalhava. Então, a porção da sexta era? Que dia hoje? Sexta! Oba! Deixa pra lá, eu não resisti. Eu recebi. É isso aí. Então, naturalmente, a pessoa colhia uma porção dobrada na sexta para comer no sábado e no domingo, que é considerado o primeiro dia da semana, voltava a cair por porção. Então, quem guardava para o dia seguinte, apodrecia. Então, maná guardado apodrece. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por que não? Mas só, né? Só na sexta. Só nesse caso? Não. Era só. Não, não, porque mais tarde Moisés vai receber uma instrução. Essa instrução vai passar por um investimento de sabedoria sobre Bezaleel e Aholibe, e eles vão construir uma arca. Dentro dessa arca vai ter a vara de Arão que floresceu de um dia para o outro, gerou amêndoa e criou raiz no chão rachado, no deserto de chão rachado. Dentro dessa arca vai ter a tábua com os 10 mandamentos, e dentro dessa arca vai ter um pote de ouro contendo que por 40 anos peregrinou no deserto e nunca foi para o céu. E aí? E esses dois aí que você falou, a gente não comeu não. Por quê? Bezaleel e Aholibe nunca ouviu, mas a arca só ouviu. E eles confeccionaram a arca. Tem gente assim, que valoriza a obra do dono, mas não o dono da obra. Todo mundo conhece Paulo, mas você sabe o nome de quem já falou Paulo? Para ser quem foi? Não, não falou. Porque o professor nunca é valorizado. Tudo bem, tá tudo certo. Gamaliel fez parte da vida de Paulo antes da conversão dele. Gamaliel escolheu Paulo. Gamaliel ele era filósofo que ele não era escolhido, ele escolhido. E Paulo foi escolhido. Só que Gamaliel foi mestre de Paulo antes da conversão. Tá bom? O mestre de Paulo pós-conversão foi Barnabé. E ninguém valoriza o cara. O maná apodrecia porque ela era provisão diária. Mas dentro da arca o conceito era promessa. E promessa não tem prazo de mais nada. Já foi. Eu estou escrevendo, gente, porque vai que eu prego, né? Aí eu tenho que colocar aqui, ó. Do lado de fora apodrece, mas do lado de dentro é preservado. Palavra de professor Então Paulo. qual é o segredo? A provisão diária é promessa. Porque a provisão não faz a promessa, mas a promessa faz a provisão. Meu Deus! Você gosta, né? Escreve isso, gente. Uma pregação de Já falou tanto de gosto aí, tá dando 10 Deus. Só de olho, só. Deus. Faz muito tempo fazendo isso. Desde os meus 18 anos. Estou com 44. Ele nunca me afastou. Nem parece, né, tio João? Nem parece. Mas o que vem depois? Parece que tem mais ou menos? Eu te dava no máximo do dia. Eu ia perder o bolo, né? Certamente. Vocês já pegaram a ideia. Vamos lá. Novo pacto aí, gente. Eu só dei uma pincelada no Antigo Testamento aí para vocês entenderem o que acontecia no Antigo Testamento. Eu falei de uma coisa, mas tem várias coisas que aconteciam no Antigo Testamento que nem é inumeráveis revelações. Tá? Muita coisa. Moisés é uma fonte. Moisés é uma história, uma fonte. Inesgotável de revelações. Só que só tem revelação para quem medita na inspiração. A Bíblia é inspirada. Então não tem revelação se não houver inspiração.
revelação está por detrás da inspiração. Tá? Não tem gente revelando sua inspiração. Não é revelação, é revelamento. Porque tem que ter inspiração, senão não é revelação. Tá bom? Novo Testamento. O Novo Testamento tem quantos livros? 27. Que foi escrito em Grego. Seus livros são classificados em 4 grupos. Qual é o primeiro? Os evangelhos. Isso aí, mas o que é que diz aí? Biografia. Biografia. O que é uma biografia? A origem. Fala do autor, fala da obra. Mas não é bem a origem, porque quando o senhor fala de origem, o senhor está falando de início. E início a gente tem em Gênesis. Tá? Então, a biografia, bio é vida, grafia é escrita da vida de alguém. Então, os 4 evangelhos são 4 biografias autorizadas. São 4 pessoas escrevendo acerca da vida de Jesus. A palavra evangelho é a junção de 2 palavras gregas, eu e agelion. Vocês vão ter evangelho, tá? Mas só para vocês, a título de curiosidade. Eu e agelion, que significa a proclamação das 2 mãos. Então, as 4 biografias autorizadas têm uma finalidade só: proclamar as 2 mãos. Vamos lá? São 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus para judeu, Marcos para romano, Lucas para grego e João para a igreja. Tá? Os 3 primeiros são chamados de sinóticos. O que é sinótico? Semelhante ou paralelo. Tá? Ou seja, o mesmo material ou a mesma fonte foi utilizada, tá, com uma visão diferente para a confecção desses 3 primeiros evangelhos. Por isso eles são chamados de sinóticos. Aí a palavra evangelho, que a palavra de Deus, eu falei. Os evangelhos apresentam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Gente, cada evangelho foi escrito por um discípulo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. 4 evangelhos escritos por 4 discípulos. Sim ou não? Sim ou não? Sim, gente. Consciência crítica, era isso que eu queria. Pastor da vossa glória. Ninguém vai responder mais primeiro. Não eram 4 discípulos, tá? Dos 4 evangelhos, apenas 2 foram discípulos diretos de Jesus: João e Mateus. Lucas era parceiro de Paulo. E Marcos é o João Marcos, sobrinho de Barnabé e seguidor de Pedro. Então, dos 4 evangelhos, só 2 eram discípulos diretos de Jesus. Mateus foi o de Mostra e João, o discípulo amado. Ok? Por isso que o evangelho de João é um evangelho diferente dos outros 3 evangelhos. Porque João, ele fez parte de um grupo seleto no meio dos 12 discípulos, que é o grupo daquele que tem intimidade. Quem tem intimidade enxerga coisa que quem não tem nunca mais. Então João viu mais. João viu coisa quem não tinha intimidade. Porque só entra quem tem intimidade. Uma coisa que João viu que poucos viram: o céu pelo lado do fogo. E só quem tem intimidade consegue enxergar o céu. Bom, né? Então vamos lá. Esse Novo Testamento, nova aliança, ela passa a ter validade após a morte de Jesus. Ela passa a ter validade após a morte de Jesus, porque Jesus, para inaugurar a graça, que veio com a nova aliança, ele precisava cumprir a lei sem errar. Então ele cumpre a lei até ser crucificado.
pecado. Então, por isso que quando ele morre, Então, assim, isto é consumado. essa divisão então não está errada, não. Porque aqui a gente começa no Evangelho a partir de Cristo, no Testamento a partir dos Evangelhos. Não teria que ter uma divisão da morte de Jesus para lá, porque ele passa a ser a nova aliança. Porque antes a gente não tem, até enquanto ele vem narrando a vida de Jesus e tudo mais, até antes da morte, não teria que ter um ponto ali, separar? Não teria que ter um ponto, porque não tem como eu falar da graça sem falar do autor da graça. Como é que eu vou falar que a graça existe se eu não sei da vida do autor? Porque assim, sempre aprendi assim, que era testamento, e o testamento só tem validade com a morte do testador. Esses livros só foram escritos depois de Jesus morrer. Mas essa foi outra coisa. Sim, da divisão, tem que ser. Mas existe, mas não na questão da literatura. Você já consegue fazer essa distinção. Entendeu? Porque assim, a graça ela passa a ter validade. Você explica isso aí, hein? A graça ela passa a ter validade com a ascensão de Jesus. Mas o Novo Testamento passa a ter validade com a morte de Jesus. Então a nova aliança, né? Com a morte de Jesus. Então ele se coloca como cumprimento da dívida, como aquele que iria pagar a dívida que foi contraída lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva experimentaram o desobedecendo a Deus, que não era maçã, desobedecendo a Deus, tá? Lembrando o seguinte, gente, aos Hebreus vai dizer que o sangue do animal para nada é proveitado. O sangue do animal, por muito tempo, foi usado como forma de compensação pelo pecado cometido. A pessoa pegava um animal, levava para o sacerdote, segundo as suas costas, quem tinha dinheiro era ovelha, quem tinha uma pombinha, uma ovelha, levava na mão do sacerdote, o sacerdote se preparava para o ritual, ele sacrificava aquela pombinha, aquele cordeiro, o sangue caía dentro de uma bacia, ok? E eles iam e aspergiam sobre a arca do concerto, dentro do lugar santíssimo, aquele animal, o sangue daquele animal que foi oferecido como forma de cobrir o pecado, ok? O animal não era de acordo com o pecado, não, né? Era de acordo com a força. O animal era de acordo com a Se força. chegasse uma vaca, né? Não, era de acordo com a força. Não, era de acordo com a força que, assim, com relação a animais de grande porte, era um aceite somente cordeiro. Tá? A vaca não, a vaca tinha outra finalidade lá. O boi alimento e carga. Alimento e carga. Tá? Era só cordeiro e não podia ser manchado, porque a mancha para o judeu aponta o pecado. Então, o cordeiro manchado era o cordeiro de pecado, não servia para sacrifício. Por isso que os irmãos de Davi zombavam de Davi, porque ele era pastor de ovelhas sem valor, porque a ovelha que Davi cuidava tinha valor comercial, mas não tinha valor sacrificial, porque eles eram manchados. Ok? Beleza? Foi. Isso é muito. Só uma dúvida. Essa ela vai muito Frango ou molho pato? Comi muito. Jesus, isso é pecado. Ela disse que não é. Então, o que acontece, gente? Antigamente o pessoal não comia sangue, porque o sangue é associado à vida. O animal é dicotomista. Então o sangue é a alma do animal. O animal não sobe, né? Eu falei que o cachorrinho vai para o céu. Então o animal é dicotomista, então o frango é dicotomista. Então a alma do frango, o fôlego de vida do frango está no sangue. Então para muita gente antiga, quem comia sangue comia a alma do animal. Então eles não comiam. Hoje em dia, com compreensão da Bíblia Sagrada, a gente entende que a função do sangue nada tem a ver com a alma, porque somos dicotomistas. Então o sangue é somente um alimento. Ok? Então se a tua sogra come com o molho para e ela se sente tranquila comendo, beleza. Eu não como por uma questão de higiene. Ok? Então, por uma questão de higiene, porque tinha esse. Mas isso
ó, tem gente que ainda leva isso muito a sério. Vai encontrar pastores que não vão muito. Tá? Pastor. É o que a Bíblia diz, né? Deus abençoe quem me abençoou com salgado. Vai ganhar um ponto, brincadeira. Então são dois. Vou orar pela senhora. Então são dois, porque eu falei que só parecia ter 35 anos. Aí dois.
Irmão, vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando. Você pode aí abençoar a vida do pastor Alessandro, abençoe, compre a apostila e com certeza será de grande valia para a sua vida, para a nossa vida, bem? Os irmãos aí que ainda, amanhã é dia 15, né, precisamos aí saltar algumas dicas, o professor precisa receber. Se você não saudar o seminário, tem que estar em débito com a apostila, tem que estar em débito ainda com o pagamento da mensalidade. Né? Mande para o meu Pix, senão ele não recebe. Então semana que vem não tem aula. Hein? Vamos estar orando. E a polícia da Silene. Por esse momento, Senhor, de ensinamento. Obrigado, Senhor, que essas palavras vão ficar gravadas no nosso coração, Senhor. Abençoa os nossos pastores, abençoa o nosso professor, né?